Bem, esse artigo de Esmond Corbett, de 2004, é um artigo bem interessante, onde ele trata do diagnóstico das doenças periodontais agudas. E ele fala tanto a respeito dos abscessos como das doenças necrosantes. Eu achei interessante destacar alguns pontos aqui para vocês a respeito das doenças periodontais necrosantes. Então, o autor define a gengivite ulcerativa necrosante como uma condição distinta, dolorosa, uma infecção bacteriana dolorosa dos tecidos gengivais interdentais e dos tecidos gengivais marginais. Ele coloca também que, apesar de se tratar de uma infecção de origem bacteriana, bactérias são os agentes causadores primários, há uma série de outros fatores predisponentes para a gengivite ulcerativa necrosante, que incluem estresse psicológico, malnutrição, o tabagismo, a condição de gengivite pré-existente, trauma e, de grande significado, desde os anos 80, a imunossupressão e a imunodeficiência. A gengivite necrosante pode ocorrer, no entanto, em indivíduos sem nenhum fator predisponente prévio, mas os fatores predisponentes mais frequentes estão ali relatados pelo autor. Quanto ao diagnóstico, ele apenas reforça aquilo que nós comentamos na aula anterior, a presença de dor ou desconforto, que surge de uma maneira bastante rápida, em um curto espaço de tempo, ulceração da papila interdental, que pode se espalhar da papila para a gengiva marginal. Ele coloca também aqui a presença de úlceras em forma de crateras, que pode normalmente estar recoberto por uma camada de debris necróticos, a pseudomembrana que nós comentamos com vocês, que está descrita aqui embaixo, composta principalmente por fibrina, tecidos necróticos, células inflamatórias, micro-organismos já mortos e micro-organismos viáveis. O autor coloca aqui a foto de um paciente com guna, um paciente que fumava uma grande quantidade de cigarros ao dia, chinês, do sexo masculino, com 20 e poucos anos, relatando também estresse no seu ambiente de trabalho. Interessante aqui que o autor coloca, na tabela 1, os critérios essenciais para o diagnóstico da guna, que seria a dor, as lesões ulceradas nas papilas interdentais e que tendem a apresentar um sangramento muito fácil ou praticamente um sangramento quase que espontâneo. Nesta tabela 2, ele coloca os fatores secundários que não precisam necessariamente estar presentes, mas que podem estar presentes, que seria aquela pseudomembrana recobrindo as áreas necróticas, a halitose, ou também conhecido por essas expressões fetor ex ore, fetor oris, ou mau hálito, febre, linfadenopatia, principalmente da cadeia submandibular, menos frequentemente da cadeia cervical. Isso nós vimos com vocês na aula passada. Com relação à periodontite necrosante aguda, nós vamos comentar alguma coisinha aqui com vocês, que seria nada mais do que uma infecção caracterizada pela necrose dos tecidos gengivais, mas também dos tecidos periodontais, do ligamento periodontal e do osso alveolar. Alguns autores consideram que a guna e a periodontite necrosante ulcerativa podem ser diferentes estágios da mesma doença, da mesma infecção. E que a única diferença entre eles seria o fato de que na guna a infecção está limitada à gengiva, ao passo que na puna envolve também os tecidos periodontais de sustentação. Outros aspectos interessantes é que nós temos na periodontite necrosante ulcerativa necrose e ulceração, que começa nas papilas, formando crateras profundas nas regiões interdentais, e esse resultado pode também levar ao acometimento do ligamento periodontal e do osso alveolar, que é o que diferencia da guna. E muitas vezes, fragmentos ou sequestros da crista óssea interdental podem se deslocar ou podem ser facilmente removidos. O autor coloca aqui que essas lesões de periodontite ulcerativa necrosante são mais comuns em indivíduos que apresentam condições sistêmicas, mas não somente neles.
E ele destaca principalmente a questão da infecção pelo HIV. Então, esses achados, essas lesões, são relativamente comuns em pacientes HIV, tá? Ou em pacientes que apresentam algum quadro de imunossupressão, e quando não se sabe se o paciente é ou não HIV positivo, na presença dessas doenças necrosantes, isso deve chamar a atenção para que se faça uma investigação da condição sistêmica do paciente, quanto à sua sorologia para o HIV. Novamente, não quer dizer que todo paciente com doença necrosante é um paciente HIV positivo, mas se não for conhecido a sua condição sorológica, o autor considera que seria importante se investigar. Outros aspectos importantes aqui é que a gengivite ulcerativa necrosante pode ser um dos primeiros sinais clínicos da infecção pelo HIV. Então, o paciente que tem infecção pelo HIV e não sabe disso, um dos primeiros sinais clínicos que pode ocorrer é uma forma de doença periodontal necrosante, como a gona. Outra consideração que o autor coloca é que nos quadros de doença periodontal necrosante, eles são frequentes nos pacientes, são mais frequentes nos pacientes que têm condição de HIV positivo, principalmente nos pacientes que não apresentam um bom controle imunológico, ou seja, pacientes que estão com contagem de células CD4 abaixo de 400, são pacientes que não estão imunocompetentes, e nesses pacientes é mais comum nós encontrarmos esses quadros de doença necrosante. Então são aspectos que são interessantes. Ainda com relação ao diagnóstico da periodontite ulcerativa, o autor coloca ali crateras interproximais profundas com denudação da crista óssea interdental. Muitas vezes esses fragmentos de tecido ósseo da região interdental podem se deslocar ou podem ser removidos com facilidade. O tratamento das duas formas de doença, basicamente é muito semelhante, né? É aquele tratamento que nós colocamos inicialmente para a gengivite necrosante aguda, e após resolvido o quadro agudo é que se vai fazer um exame mais apurado do paciente e se tratá-lo já numa fase crônica, né? Por meio dos procedimentos de raspagem, alisamento radicular, polimento coronário e nova orientação a respeito das medidas de higiene bucal. Nesse slide nós podemos ver um caso clínico de um paciente portador de periodontite necrosante aguda. Então, o que nós podemos observar aqui nesse paciente? A presença de necrose e ulceração dos tecidos gengivais, na papila interdental, mas também já um acometimento do periodonto de inserção, do ligamento e do osso alveolar. Perceba a ausência de tecido ósseo nessa região interdental. Então já é um quadro de doença necrosante, mas que já acomete também os tecidos periodontais de sustentação. Esse era um paciente jovem, com menos de 40 anos, fumante, fumava mais de 20 cigarros por dia. Nós podemos observar que existe uma grande perda de inserção nesse paciente, principalmente nas regiões interproximais. Aqui uma vista da região palatina, então você veja a perda de tecido nas regiões interproximais. O paciente apresentava quadro de dor, uma tendência a sangramento, né? Era um paciente que também relatava estresse no seu ambiente de trabalho. Aqui a vista da região anteroinferior, né? Aqui nós temos após 15 dias do seu tratamento, então foram feitas as medidas iniciais de tratamento periodontal. 5 a 7 dias depois o paciente retornou, foi possível realizar anestesia, raspagem subgengival, foi prescrito o uso de escovas interdentais desse paciente. O incisivo central, como ele apresentava uma grande perda de inserção, ele foi perdido devido à doença periodontal. Mas é um paciente que agora encontra-se um quadro estável, realizando um adequado controle de biofilme, só que ainda há pouco tempo para que esse tecido retorne a uma condição mais favorável, menos retentiva para o biofilme dental. Caso isso permaneça, os autores indicam a
possibilidade de se fazer algum tratamento cirúrgico para tentar corrigir essas crateras, tornando essas áreas mais acessíveis à higienização. Mas na grande maioria das vezes isso não é necessário. Aqui um outro paciente, portador de periodontite ulcerativa necrosante, principalmente na região anterior-inferior, paciente que se queixava de dor intensa, paciente que estava prostrado, abatido, relatando ter apresentado quadro febril nos dias que antecedeu a sua visita. Uma vista mais aproximada da região anterior, nós podemos ver a destruição dos tecidos periodontais, principalmente nas regiões interproximais. Presença de supuração, inclusive, nessa região. Foi feito numa primeira sessão uma remoção dos excessos de cálculo e placa que ele apresentava. E aqui nós temos a foto 7 dias depois que foram instituídas as medidas iniciais de debridamento e de limpeza da região. Então, nesse momento, o paciente não apresenta mais quadro de dor, já consegue se alimentar adequadamente. Então, nesse momento, nós devemos iniciar o tratamento como se fosse um paciente portador de uma periodontite, de um quadro crônico e não mais de um quadro agudo. Remoção de todo esse cálculo, esse biofilme, por meio da anestesia e raspagem supra e subgengival, que é o que foi realizado aqui. A foto mostra o final dessa sessão clínica. Claro que não foi removido totalmente, aqui ainda é necessário algum retoque nessa instrumentação, o que seria feito numa sessão subsequente. Ok? Num próximo vídeo nós vamos comentar com vocês a respeito dos abscessos do periodonto.